Olá, meus amigos, aqui Observatório 7 e muita gente lê no texto o que realmente não está escrito. Bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui do canal Observatório 7, um canal que compartilha com vocês conhecimentos em 7 áreas, sendo elas a história, a arqueologia, antropologia, ciência, filosofia, teologia e arte. Seja muito bem-vindo, você que já conhece o canal através dos nossos vídeos, entenda que este daqui é o primeiro de uma série, uma proposta nova, um formato novo de podcast. E por que podcast? Gente, os vídeos continuam no canal da mesma forma que vocês já vinham acompanhando, mas a gente sentiu a necessidade de conversar com vocês num outro formato de linguagem. E nesse novo formato de linguagem nós queremos primeiro ter um formato um pouco mais à vontade, um formato informal, uma linguagem bem mais popular com vocês e conversando com vocês de forma que você possa estar aí de repente fazendo academia e estar ouvindo a gente, você está lavando a louça, está ouvindo a gente, você está dirigindo, indo para algum lugar, está trabalhando e está ouvindo a gente. O podcast tem essa pegada muito bacana. Um outro detalhe é que se nós tentarmos fazer esse tipo de série no formato de vídeo, aí eu teria que parar as outras séries, isso não seria legal e não seria o meu desejo. E ainda é muito difícil trabalhar os temas que eu vou trabalhar com vocês com tanta profundidade e ter imagens adequadas para que a gente possa montar isso na forma de um vídeo. Então por isso optamos no formato de podcast. Então tenha paciência com a gente, é a primeira vez que a gente está fazendo um podcast, está tentando um formato novo e nós estamos num processo de aprendizagem. Muito obrigado pelo seu carinho, sua paciência e por estar ouvindo o Observatório 7. Gente, por que nós vamos trabalhar o livro de Gênesis? Esse é um tema que sempre apareceu no canal Observatório 7, até porque a primeira série que nós fizemos no canal, ela foi sobre o livro de Gênesis, em específico sobre os capítulos ali 10 e 11 do livro de Gênesis, onde nós trabalhamos os descendentes de Noé. Foi praticamente essa série chamada Ancestrais que criou o canal Observatório 7. Aliás, tenho o sonho de regravar essa série com mais algumas coisas que eu aprendi ao longo do caminho. Quem sabe, em algum momento, a gente regrava a série Ancestrais. Então, o tema Gênesis sempre apareceu muito no canal, sempre tivemos muitas perguntas. De uns dias para cá, em virtude aí dessa emissora de televisão que está lançando a novela com o título Gênesis, com a temática dos 11 primeiros capítulos de Gênesis, as perguntas chegaram ainda com mais força, especialmente pela galera que assiste o nosso canal, que é focada em teologia, que gosta da leitura da Bíblia. No nosso canal a gente tem de tudo, a gente tem ateus, tem pessoas de religiões africanas, tem a galera aí que são de religiões orientais, tem o pessoal que são os cristãos, que são talvez a maior parte daqueles que ouvem e assistem o nosso canal. Todos são sempre muito bem-vindos aqui, a gente não tem nenhum tipo de preconceito, conversa numa boa com todo mundo. Mas este podcast em especial, a série que nós vamos fazer sobre Gênesis, se você está nos ouvindo agora, precisa entender o seguinte: nós vamos partir de um ponto de vista teológico, ok? E essa análise teológica, ela vai ser entrecortada aí pelos outros assuntos que a gente tem no canal, mas a abordagem ao texto bíblico de Gênesis será uma abordagem teológica. E para tanto, esse primeiro podcast, eu quero te dar uma visão geral sobre o livro de Gênesis e quero colocar para você os pressupostos pelos quais nós vamos caminhar depois nos próximos episódios, que a gente vai abordar capítulo por capítulo, ok? Então veja, a primeira coisa é que nós temos que definir o que é teologia, o que é uma abordagem teológica e como é que se faz essa abordagem teológica. O que é teologia e como é que ela me ajuda a compreender o texto bíblico. Teologia é uma coisa que muita gente por aí confunde com outras coisas. Por exemplo, o pessoal confunde teologia com estudo religioso. Então eu tenho determinada tradição religiosa e eu estudo as tradições da minha religião e aí isso aí seria o meu curso ou a minha atividade de teologia. Gente, me perdoe, mas não, isso não é teologia. Isso é estudo religioso.
que tem seu valor, é muito bonito, não estou desmerecendo, mas não é teologia. O estudo religioso é uma busca pessoal que as pessoas fazem, como a gente costuma dizer, é uma jornada pessoal que as pessoas fazem procurando as coisas espirituais. Isso é uma busca religiosa, isso é um estudo religioso, mas não é teologia. Outra confusão que o pessoal faz com teologia é confundir teologia com filosofia, que aliás é um dos assuntos que eu curto pra caramba e tá aqui no nosso canal. A filosofia, ela é uma busca humana, ela é uma busca a partir de uma iniciativa humana, do raciocínio humano. É quando o ser humano usa seu intelecto para deduzir realidades ou verdades. E ele faz essa busca humana a partir de si mesmo, a partir do seu intelecto. A teologia não é isso. A teologia ela parte de um pressuposto completamente diferente. A teologia parte de Deus para o homem. Não é o intelecto humano que alcançou Deus. É Deus quem alcançou o ser humano. Então, o que é teologia? Teologia é um estudo de Deus sob a perspectiva de que Deus é que se revelou ao ser humano. Então veja, aqui tem uma outra diferença de teologia para a ciência da religião. Existem cursos acadêmicos que são chamados de ciências das religiões e existem cursos acadêmicos que são chamados de curso teológico. E qual que é a diferença deles? O cientista da religião vai observar as religiões do ponto de vista de um pesquisador, em que ele está separado, distante do seu objeto de pesquisa. Veja que o cientista da religião, ele não precisa necessariamente crer em Deus. Aliás, existem muitos cientistas da religião que são inclusive ateus. Isso não é teologia. Teologia, necessariamente, o teólogo tem que acreditar em Deus. Por quê? Porque a teologia sendo uma revelação de Deus, o teólogo precisa, por premissa, acreditar que Deus existe e acreditar que ele se revela ao ser humano. Então, por exemplo, se você tem uma noção de Deus panteísta, de que Deus está em toda a natureza, está em tudo e tal, é muito difícil você ter um estudo teológico de Deus, porque esse Deus é impessoal, ele não tem um objetivo de te contar alguma coisa, de se revelar. O estudo da teologia ele está restrito a um Deus pessoal que decidiu se revelar porque ele não é perceptível no nível do intelecto da sua criação. Ele é um Deus infinito, não pode ser atingido por aquele ser criado que é finito. Então ele tem que se revelar para que nós, os seres finitos, possamos saber que ele existe e que possamos compreendê-lo. E como é que Deus se revela? Então, na teologia, a gente tem a percepção de que Deus se revela primeiro de forma geral, que a gente vai chamar de a revelação geral na natureza. E eu percebo as, entre aspas, digitais de Deus na criação, porque a natureza é ordenada, é explicável, e sendo explicável, ela foi feita por alguém que é esse grande design, esse grande criador do cosmos. Essa é uma revelação geral, mas ela não me diz nada quem é esse designer, ela não me diz nada quem é esse criador, ela não me diz qual é o seu caráter, qual a sua intenção, se ele é amoroso ou não. Existe uma revelação geral na consciência humana, na moralidade humana, porém o coração do homem também é enganoso, e ele se contradiz, o ser humano se contradiz, então não é uma revelação também segura para eu ter certeza absoluta de o que Deus quer. Então a teologia tem aí o estudo na revelação especial. E o que é a revelação especial? A revelação especial é a compreensão de que Deus se manifestou de forma especial, objetiva, aos profetas, transmitindo mensagens por visões, por sonhos, de maneira sobrenatural que o profeta por si mesmo não conseguiria saber. Então essa revelação especial em algum momento foi, na percepção cristã, na percepção judaica, trazida para livros, que são os livros inspirados e que unidos compõem o que a gente chama de Bíblia. E essa revelação especial, entendida pelo cristianismo, tem uma última manifestação, e a mais perfeita de todas, na pessoa de Jesus Cristo,
que aí é Deus revelando-se a si mesmo em rosto humano. Então agora vamos conversar um pouquinho sobre como é que os teólogos entenderam o livro de Gênesis como uma revelação de Deus. Sempre o livro de Gênesis foi entendido como uma revelação especial de Deus contando as origens do ser humano. Isso permaneceu quase que inquestionável durante boa parte da era cristã. Houveram aí, tanto da parte dos judeus quanto dos cristãos, aqui e ali, questionamentos sobre como interpretar, se seria literal ou não, mas a crítica mais severa que o livro de Gênesis recebeu foi em 1883, numa universidade alemã chamada Greifswald, onde trabalhava um professor de teologia chamado Julius Wellhausen. E o Julius era um camarada que lecionava aí as cadeiras aí de teologia, especialmente do Antigo Testamento, e começou a perceber algumas características ao longo do Antigo Testamento, características que faziam parecer que o texto era diferente entre si. Na verdade, o Julius começou a perceber usos diferentes do nome de Deus, ele começou a perceber temas diferentes, e ele abordava as Escrituras, a Bíblia, sob uma perspectiva racionalista. Em 1800 e tantos, aí, entre o século XVIII e o século XIX, nós tivemos um grande despertar do racionalismo, o grande despertar do iluminismo. E isso influenciou de maneira poderosa o meio universitário, inclusive no meio acadêmico teológico. O Julius é um desses camaradas que, influenciado por essa onda racionalista, tem uma paixão pela Bíblia, mas se torna um professor de teologia para abordar a Bíblia a partir de uma perspectiva científica materialista. E ele começou a elaborar uma tese de que o Pentateuco não seria, como dizia a tradição, livros escritos por Moisés. Isso é importante a gente falar porque, é claro, o livro de Gênesis está dentro desse conteúdo do Pentateuco. Então ele criou uma teoria de que o Pentateuco estaria dividido entre pelo menos 4 autores diferentes. Depois a ideia foi expandida até para 5, 6 autores, mas enfim. Um grupo ou um autor do Pentateuco seria o que ele chamou de o autor javista. E são todos aqueles que teriam escrito todos os textos da Bíblia, todos os textos do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, que usam o nome Jeová ou Javé ou Yahweh, a expressão do tetragrama sagrado. Esse seria o autor javista. E ele é característico, diferenciado, porque ele está usando o nome de Deus dessa forma. Um outro autor seria o elohista, que é responsável por um grupo de textos no Pentateuco, onde você encontra Deus referido com este nome, de Elohim. Então, os textos J, E, D e S. Os textos javistas, elohistas, deuteronomistas e sacerdotais. O problema desse tipo de teoria é que o Julius tirou isso de onde? Ele simplesmente formulou uma ideia e não tinha muita base para isso. Mas vamos ver como é que a ideia dele terminou. O interessante da história do Julius, do professor Julius, é que em algum momento ele se frustra tanto com a sua atividade acadêmica que ele vai embora, ele pede demissão e ele sai da universidade, da faculdade de teologia, porque ele diz assim, olha, eu me tornei um professor para abordar a Bíblia cientificamente, mas eu fui entender aqui dentro do seminário que a função de um professor é preparar o teólogo para ser um pastor, um missionário, um padre, um pregador, alguém que vai pregar a palavra de Deus. E eu descobri que, dando aulas, da maneira como eu dou aula, inclusive eu desestimulo esse pessoal ao ofício do ministério. Então eu não posso continuar com isso, isso me pesa a consciência, e ele saiu fora. O mais curioso, eu estou contando essa história para vocês, é que essa maneira de entender o corpo de escritos aí, sacerdotais, javistas, elohistas, ela acaba sendo adotada por uma onda de teólogos, e até hoje os chamados teólogos liberais, eles vão ser justamente os teólogos que compreendem o livro de Gênesis e todo o pacote de livros aí do Pentateuco como sendo obra de vários autores diferentes,
ao longo dos séculos que foram colecionando esses textos. O problema disso é que isso não é mais teologia. É uma opinião humana, é uma teoria humana a respeito de um fenômeno religioso. Mas ele não crê mais que Deus se revelou, porque você não tem um Deus que é coerente. O texto, como nós vamos ver, ele vai apresentar uma outra forma de se entender e de se fazer entender. Então, de acordo com essas teorias aí, Moisés seria um personagem que nunca existiu, os judeus foram politeístas antes de ter um só Deus, os livros históricos da Bíblia não são literais, e é daí que surgem todas essas ideias. E o interessante disso é que ele ganhou, essa tese ganhou de tal maneira atenção no meio acadêmico, que hoje você encontra muitos padres, pastores protestantes, muita gente que advoga essa linha de raciocínio e de entendimento de como foi feito o Pentateuco, de como foram produzidos os livros, inclusive, especialmente, o livro de Gênesis. Agora, como realmente foi feito o Pentateuco? Segundo o testemunho da própria Escritura, segundo o testemunho da própria Bíblia. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que existe uma tradição de que Moisés era o autor do livro de Gênesis. E como é que Moisés poderia ser o autor do livro de Gênesis? Bom, Moisés, ele é um indivíduo que é um nobre, criado na corte egípcia, ele sabe ler e escrever, ele tem plena cultura. O interessante também da história de Moisés é que ela coincide com a mesma época em que o alfabeto semítico foi criado. E esse alfabeto semítico foi criado lá na Península do Sinai, onde encontramos o paleo-hebraico, o paleo-cananeu e as primeiras formas do alfabeto. Ele é um camarada que tem conhecimentos geográficos de todo o Oriente Médio, porque ele viveu e foi educado na corte do Egito. Ele conhece os detalhes da vida nômade e pastoril, porque ele viveu 40 anos no deserto. Ele tem conhecimento da cultura do Egito. Quando você olha para o conteúdo de Gênesis e para o conteúdo de Êxodo, você percebe alguém que está intimamente relacionado com todos esses aspectos, tanto da cultura palaciana quanto da cultura do pastor nômade. E Moisés é justamente o tipo de pessoa que tem as características necessárias. Aí alguém vai dizer assim, mas nunca encontraram uma prova histórica fora da Bíblia que Moisés existiu. Bom, os egípcios sempre tiveram um ótimo costume, ótimo entre aspas, né? Estou sendo irônico, de apagar os registros de todo mundo que eles não concordavam. Aliás, inclusive eles apagaram nomes de faraós que eles decidiram apagar da história e com muito custo depois fomos descobrindo alguns desses. Então não seria surpresa se um indivíduo que foi tão relevante para a história de Israel e tão antagônico para o Egito fosse completamente apagado da história. Isso é completamente compreensível e esperado da parte dos egípcios. As escrituras são claras de que Moisés escrevia e que Moisés lia para o povo e que ele é o autor dos livros. A gente vai ver Moisés lendo para o povo, por exemplo, em Êxodo capítulo 24, verso 7, e nós vamos ter um testemunho das escrituras. Jesus vai dar testemunho de que Moisés é o autor do Pentateuco e o autor em especial do livro de Gênesis. Olha só, por exemplo, João capítulo 7, verso 22, diz assim: Moisés vos ordenou a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, e no sábado circuncidais um homem. Então veja, nesse texto de São João capítulo 7, verso 22, Jesus está deixando claro, citando a circuncisão, que aparece lá pela primeira vez no livro de Gênesis, na história de Abraão, de que o autor desse livro, dessa narrativa, é Moisés. Deixa claro que o autor lá depois de Êxodo, das leis e tudo mais, de Êxodo, de Levíticos, é Moisés. Vou citar para vocês agora pelo menos duas evidências dentro do livro de Gênesis de que o Pentateuco é obra de um único autor e não de 4, 5 autores diferentes com peças fragmentadas que foram unidas depois. A primeira evidência, as duas, aliás, tem a ver com estilo literário, com padrões literários que você encontra. Padrões literários é aquela coisa assim, ó, tipo, o autor ele tem uma mania de escrever com certas expressões, com certas conjugações de frases. Ele tem certos vícios de linguagem.
ele tem um estilo de linguagem e de escolha de palavras que ele repete constantemente. Isso acontece com Moisés, acontece especialmente dentro do livro de Gênesis, e a gente vê esses padrões. Um deles é a palavra Toledot. Cada nova sessão do livro de Gênesis, Moisés começa com a palavra Toledot. Toledot é a palavra usada em hebraico para estas são as gerações. Moisés, no livro de Gênesis, ele está contando os começos, o início de tudo. Então ele conta o início da história do mundo, a criação. Ele conta o início dos primeiros crimes, a história ali de Caim e Abel, do assassinato de Caim, que matou seu irmão Abel. Ele conta a história do início da corrupção humana. Então você tem a tentação e a queda, a perversão ali do povo antes do dilúvio. Você tem o reinício do mundo após o dilúvio, então o início das nações que vem dos filhos de Noé. Você tem o início do povo descendente de Abraão, da aliança de Deus com o seu povo. Você tem o início dos descendentes de Isaac, e você tem ali o início também das 12 tribos de Israel a partir dos filhos de Jacó. O livro de Gênesis é caracterizado por isso, por inícios. Esses inícios são marcados por frases de transição. Sempre é dito assim: estas são as gerações. Essas são as gerações. A palavra Toledot, ela se repete ao longo de cada início, de cada sessão do livro de Gênesis. Isso é uma característica de que o autor era o mesmo. Ele está usando o mesmo padrão de linguagem. Ele está transmitindo a mesma ideia. Ele está mostrando para o povo que vivia na época de Moisés de onde eles vieram, e ele está marcando o início de cada acontecimento na pré-história humana. Uma outra característica que a gente tem dentro do livro de Gênesis é a mania que o autor tem ao escrever as suas genealogias de apresentar sempre os estrangeiros primeiro e depois os ancestrais do povo de Israel. Isso acontece, por exemplo, quando ele faz ali as genealogias de Abraão, quando ele faz a genealogia de Caim e depois de Adão e Sete. Sempre você tem os estrangeiros, os diferentes que não são do povo de Israel primeiro, e por fim o povo, aqueles são ancestrais do povo de Israel. É uma característica muito marcante dentro do livro de Gênesis. Com esse entendimento, como é que eu interpreto o livro de Gênesis? Ele é uma mitologia ou ele é literal, como as pessoas perguntam? A questão não é se é literal. Talvez a pergunta Gênesis é literal esteja completamente errada. Eu tenho que entender se Gênesis é histórico ou não. Do ponto de vista do escritor do livro de Gênesis, ele estava escrevendo uma história que ele acreditava que realmente tinha acontecido daquela maneira. Então Gênesis é uma outra categoria de literatura, que a gente vai chamar de história sagrada, que é a história retratada da perspectiva de Deus sendo revelada, contada para o profeta, que transmite para nós com o vocabulário do profeta. Neste sentido, a história sagrada pode se usar de poesia, ela pode se usar de uma forma artística. E, por exemplo, o livro de Gênesis, o capítulo 1, está muito cheio dessa forma artística. Isso não quer dizer que o livro de Gênesis, ou que o capítulo 1, ou que, de repente, os 11 primeiros capítulos são menos verdadeiros, ou que não tenham acontecido. Eles são literais do ponto de vista de que eles são históricos para quem está contando a história. O narrador, o escritor, o profeta, ou como eu vou entender, Moisés, não contou essa história pensando que aquilo ali era um conto da carochinha, ou que aquilo ali era só uma metáfora. Ele não entendia que aquilo ali era uma metáfora. Ele entendia aquilo ali muito literal. Tanto é que ele vai conectar todos aqueles personagens com os personagens da era patriarcal quando ele está vivendo. Você perceba, por exemplo, que os autores do Novo Testamento vão entender também esses 11 primeiros capítulos como literais. Por exemplo, Lucas, quando vai fazer a genealogia de Jesus, ele vai traçando a genealogia de Jesus e conecta Jesus com Adão. Se Adão está lá e está conectado com Jesus
e ele está falando para um público que conheceu Jesus, que ele está dizendo o seguinte: olha, Jesus está aqui, vocês o conheceram, vocês o viram, ele é um personagem real, e Adão também era um personagem real. Então eles levam isso a sério e eles entendem, a perspectiva do profeta bíblico é que o livro de Gênesis, especialmente o capítulo 1 a 11, ele foi histórico e ele está conectado com todo o restante das histórias bíblicas, dentro da perspectiva de apresentar uma história sagrada, não da maneira como nós contamos a história, mas da perspectiva como Deus contou a história, revelando-se ao profeta. Vamos citar, por exemplo, aqui alguns textos de Mateus, né? Mateus 19:4, ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Aqui é Jesus, no Evangelho de Mateus, citando o livro de Gênesis e tomando como literal o livro de Gênesis, em especial quanto à criação do homem e da mulher, de Adão e Eva. Ele toma essa história como literal para defender a posição dele a respeito do casamento, do divórcio. E ele tem que buscar argumentos reais para defender uma situação real. E aonde ele tira os argumentos reais? Ele vai dizer: olha, o casamento não é uma coisa que vocês inventaram agora. O casamento foi feito por Deus lá no Jardim do Éden. E ele toma isso como uma realidade para defender o que ele vai defender a respeito do divórcio. Outro texto, Mateus 24, verso 38, diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aqui é Jesus fazendo uma relação com a história do dilúvio, citando essa história como real e utilizando essa história como um paralelo para falar sobre o fim dos tempos. Quando você diz que Moisés não é o autor do livro de Gênesis, a primeira coisa, você está colocando em dúvida a palavra de Jesus. Quando você diz que Moisés não é o autor de Gênesis, quem é esse autor? Ele não é mais um profeta. Ele não é mais alguém que recebeu uma revelação de Deus. Esse não é mais um livro que contém a palavra de Deus. A gente não conhece, não tem a menor ideia de como começou isso. Segundo, Moisés, como é o primeiro escrito profético, ele é a base, inclusive ele é a lei também, ele é a base para julgar todos os próximos profetas. E eu não tenho mais base nenhuma para saber quem realmente é um profeta verdadeiro se eu remover o alicerce inicial dessa cadeia profética. Porque a Bíblia vai dizer que o espírito dos profetas estejam sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, como é que foram decididos os próximos livros da Bíblia? De que esses livros eram inspirados ou não? Foram decididos se eles estavam em harmonia com Moisés e os primeiros 5 livros. E por fim, galera, eu vou deixar aqui para vocês um método com 7 passos para que você possa fazer uma leitura do texto bíblico e para que você possa entender o texto bíblico sem precisar de outros recursos que não sejam a própria Bíblia. Então vamos lá, anota aí, depois você volta aí o podcast, escuta de novo, mas vou te dar 7 passos. A gente chama esse método de leitura da Bíblia de close reading, a leitura atentiva de um texto. Ele vale para qualquer texto que você usar, não precisa nem ser um texto inspirado, mas especialmente ele tem valor para a leitura e interpretação da Bíblia. Primeiro passo, ler várias vezes as passagens até estar familiarizado. Leia várias vezes, leia o que tem antes, leia o que tem depois, tente olhar as palavras-chave do texto, tente fazer uma lista de palavras que se repetem no texto, tente identificar os momentos de transição de um texto para o outro, e aí vem o segundo passo, que é você delimitar o que a gente chama na teologia de perícope, que é onde o texto realmente começa e onde o texto realmente termina. Você sabe que os capítulos e versículos não foram colocados pelos profetas, eles foram adicionados lá na Idade Média. Os capítulos e versículos, eles às vezes correspondem ao início e final de um texto, mas às vezes não. Quer um exemplo? Gênesis capítulo 1, você vai ver a história da criação, mas só fecha o 7º dia, completando a história da criação, quando inicia os 2 primeiros versos do capítulo 2. É ali que termina o primeiro capítulo da Bíblia, de forma prática, de forma textual. Terceiro, compare diferentes versões do texto. Pega aí várias Bíblias diferentes
e leia o mesmo texto em várias Bíblias diferentes, para você ver se tem alguma tradução que torna o sentido um pouco mais claro para você, que te dá uma visão um pouco mais clara do texto. Veja se tem alguma que aparentemente se contradiz, ok? E aí você fica com uma tradução que te dê mais clareza. Não caia naquela de, mas o texto é fiel aos originais? Sim, os textos são fiéis aos originais. Só que você tem que entender uma coisa, toda tradução é sempre uma interpretação. O grego e o hebraico é muito importante para os teólogos para dar uma compreensão mais vasta, mais aprofundada do texto. Mas o texto foi dado de tal maneira que qualquer pessoa, em qualquer época, pudesse entender. Assim é, por exemplo, a história do livro de Gênesis. Ele não foi escrito com linguagem científica. Ele não foi escrito só para teólogos entender, ou para cientistas decifrarem, ou para filósofos alcançarem. O texto foi dado para qualquer pessoa, uma criança, um idoso, um erudito, uma pessoa mais simples, em qualquer época da história. Lá na época dos patriarcas, hoje na época da tecnologia, em qualquer momento, qualquer pessoa poderia entender o tipo de linguagem que está ali. E a linguagem tem que ser entendida da forma mais simples possível. Número 4, você vai descobrir agora o contexto histórico. Leia de novo o texto e vai respondendo algumas perguntas. Quem é o autor? Para quem ele está falando? Como viviam estas pessoas? E que entendimento elas tinham do mundo? Onde foi escrito e que época foi escrito esse texto? Qual é o grande problema tratado pelo texto? Qual era a vivência daquela época? 5. Você vai determinar agora o contexto literário, a estrutura do texto. Você está trabalhando com uma narrativa, com uma história? Você está trabalhando com uma parábola? Lembrando que o nosso objeto de estudo vai ser o livro de Gênesis, que é uma narrativa religiosa, ok? É uma história sacra, história religiosa. A seguir o 6º passo, você vai fazer uma análise das palavras. Anota aí as palavras-chave que você quer entender. E aí se pergunta o seguinte, como é que o autor do texto usou essas palavras em outros escritos seus? Então, por exemplo, você vai pegar aí a palavra dia. Quero estudar a palavra dia no capítulo 1 de Gênesis. Como é que Moisés utilizou a palavra dia ao longo dos seus livros, o Pentateuco? Como é que você vai fazer essa análise? Hoje é muito fácil, né? Qualquer celular baixa um aplicativo de Bíblia e você tem concordância eletrônica. Digitou a palavra e você procura em todos os textos da Bíblia. E por fim, número 7, a gente vai fazer as conexões teológicas. Uma vez que você entendeu todos esses 6 primeiros passos, você vai entender agora este texto à luz de todos os outros textos da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto. Então, por exemplo, eu estou estudando Gênesis capítulo 1, a criação. Vamos ver como é que não só Moisés definiu a criação. Vamos ver agora como é que os profetas, na época dos reis de Israel, definiram ou que eles falaram sobre a criação. Vamos ver como é que as poesias bíblicas tratam o tema criação. Então vamos ver a criação no livro de Salmos, de Provérbios, vamos ver nos livros de sabedoria. Depois vamos pegar o tema criação e vamos ver nos ensinamentos de Jesus, o que é que Jesus ensinava sobre a criação. Depois vamos pegar aí as cartas dos apóstolos e vamos ver o que os apóstolos falavam sobre a criação. Percebeu? Então você pega o tema e você joga ao longo de toda a Escritura. E aqui é importante você entender uma regra. Quando você estiver estudando textos bíblicos, existem textos que nós não vamos entender o significado, porque a revelação de Deus é progressiva, ela é gradual e a gente demora às vezes a entender. Nós estamos nos desenvolvendo, nós estamos aprendendo, nós estamos numa caminhada e a gente demora até entender algumas coisas. Então a gente tem que ter paciência e entender que nem todas as coisas nós vamos ter resposta agora. As respostas virão com o tempo, através do estudo e da compreensão da revelação. E quando a gente chega em textos difíceis, ou textos que aparentemente se contradizem, fique com os 10 textos claros e nunca troque a maioria dos textos claros sobre um assunto por um único texto obscuro.
Eu agradeço a sua companhia e espero que você utilize essa metodologia de leitura da Bíblia e vá lendo aí o livro de Gênesis, porque o próximo programa a gente começa aí com Gênesis capítulo 1, respondendo algumas perguntas que vocês, participantes aí do nosso canal, inscritos no nosso canal Observatório 7, fizeram lá no nosso grupo. Lembre-se, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus, Marcos capítulo 13, verso 31. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.